bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos avermelhados na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa cor de vinho. Hoje nós vamos ver sobre a luta e a resistência à escravidão no Brasil. Vamos ver as relações entre o passado e o presente e vamos ver também as ações afirmativas que nós conquistamos. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Quem já ouviu falar que a princesa Isabel deu a liberdade aos escravos no dia 13 de maio? Eu ouvi várias vezes. Isso porque a historiografia, ou seja, o conjunto de ideias sobre um determinado assunto baseado em documentos, dizia ou pensava que os escravos eram passivos nessa relação e que realmente tinham ganho a abolição. Mas hoje, a historiografia nova, a partir da nova análise dos documentos, tem visto o seguinte: tem percebido, através da análise dos mesmos documentos, que os escravos resistiram e resistiram muito e também participaram do processo de abolição da escravidão no Brasil. Na nova historiografia, nós usamos o termo escravizado. Por quê? Porque escravo é algo posto, enquanto que escravizado demonstra um processo onde esse escravizado está lutando e está resistindo. Como nós podemos ver nesse slide, que mostra o fragmento de um manuscrito em árabe encontrado no poder de Pedro Antônio, que foi um escravo que organizou uma revolta que nós vamos ver mais adiante. Não se discute que a vida do escravizado era muito difícil. O sistema escravista era cruel e violento. E por isso nós vamos ver hoje algumas das formas de resistência a esse sistema. Primeiro vamos ver a sabotagem. O que era isso? Era quando os escravizados queimavam as plantações, quebravam algum maquinário e as ferramentas para assim paralisar a produção do engenho, por exemplo. A outra forma de resistência era a capoeira, que a gente conhece bem hoje em dia, que é uma mistura de luta, de dança, mas não só, era uma forma de defesa e ataque. Eles usavam, por exemplo, para fazer alguma emboscada ou assassinar um feitor cruel, como a gente pode ver no slide que retrata essa situação. Segundo o historiador Carlos Soares, os capoeiras tinham destaque na comunidade escrava, não só por suas habilidades de luta, mas também pelo companheirismo e a liderança, além de terem, em alguns casos, conhecimentos mágicos. Outra forma de resistência eram as fugas, quando o escravizado fugia e se embrenhava na mata para fugir do seu senhor, ou então tentava chegar numa grande cidade como Salvador, onde ele se passava por liberto. Lá eles buscavam a ajuda do movimento abolicionista, que na segunda metade do século XIX já era bem grande. Agora eu vou ler para vocês a citação do historiador Walter Fraga, quando ele diz para a gente que muitos escravos fugiam com o objetivo de acionar as autoridades para mediar conflitos com os senhores. Os escravos pediam proteção nas disputas judiciais para interditar a venda de parentes, de um filho ou de uma esposa, por exemplo, ou denunciar maus tratos, entre outras coisas. Outra forma de resistência eram as revoltas, que, segundo o historiador José Reis, nem todas elas tinham como objetivo acabar com o sistema escravista, o que era muito difícil, mas sim para tentar barganhar melhores condições de vida, menos maus tratos com os seus senhores. Mais uma revolta nós temos que pontuar, que foi a revolta dos malês. Ela é tão importante por quê? Porque ela tentou, sim, acabar com o sistema escravista no Brasil. Ela aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia. Nessa época, a cidade contava com cerca de 65 mil habitantes. Desses 65 mil, 2/3 eram de escravizados e de pardos, que sofriam violência e preconceito. Ou seja, a desigualdade social na cidade era muito grande. Significa que 90% da população vivia em muita pobreza e só 10% tinha melhores condições de vida. E foi por isso, por essa desigualdade, que os escravizados da região, em maioria islamizados, organizaram essa revolta. Nós temos muita documentação
escrita em árabe sobre essa revolta, porque até o momento essa é a única revolta que tinha por finalidade o fim da escravidão no Brasil, organizada pelos escravizados. Por isso ela é tão importante. Esses escravizados se organizaram e, no dia da revolta, saíram às ruas, tomaram quartéis, queimaram muitas coisas, mas eles foram traídos e acabaram sendo reprimidos pelo governo e foram duramente reprimidos. Nessa revolta, nós temos o caso, a citação de uma mulher, ou seja, da participação das mulheres, vindas de um grande abolicionista brasileiro que foi o Luiz Gama. Numa carta, ele conta que a mãe dele, Luísa Maim, participou ativamente dessa revolta. Nós não temos comprovação exata da participação dela, mas segundo a carta de Luiz Gama e dos relatos orais que constam hoje ainda no acervo policial do estado da Bahia, confirma a participação de Luísa Maim. Vamos ver no slide a foto do Luiz Gama e uma representação da sua mãe, a Luísa Maim. Mas, sem dúvida nenhuma, a manifestação mais concreta da resistência dos escravizados no Brasil foram os quilombos. Segundo os portugueses, os quilombos eram só um amontoado de escravos que fugiram. Mas, segundo a historiografia recente, a historiografia atual, os quilombos eram mais do que isso. Além de ser uma resistência e uma forma de conseguir liberdade, onde os escravizados organizavam toda a produção agrícola, a caça, a pesca, a coleta de frutos, eles também mantinham comércio com as cidades vizinhas e principalmente com os pequenos proprietários, os pequenos comerciantes e mascates. Isso demonstra o quê? Que os quilombos não eram isolados e eles comercializavam e tinham negócios com essas pessoas porque eram pessoas também oprimidas pelo sistema escravista. Existiram muitos quilombos no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba, onde nós temos notícia de um quilombo feito por Manuel Congo. Ele era um escravizado numa fazenda onde o capataz matou cruelmente um companheiro dele. Manuel Congo e seus companheiros exigiram do senhor uma punição ao feitor, que prometeu, mas não cumpriu. Indignados com isso, Manuel Congo liderou seus amigos e fugiram da fazenda e formaram um quilombo aqui no Rio de Janeiro. Os senhores escravistas dessa região exigiram do governo imperial punição aos escravizados fugidos e ao líder deles, Manuel Congo. Porém, o quilombo mais famoso do Brasil foi o Quilombo de Palmares, que existiu na capitania de Pernambuco, onde hoje é Alagoas. Ao longo de quase 100 anos de existência, chegou a ter 20 mil pessoas lá. Palmares não foi só o maior quilombo, ele foi o mais importante, porque ele demonstra e exemplifica toda a resistência do povo escravizado no Brasil. Ele foi comandado por Zumbi dos Palmares, morto numa emboscada, e continuou como exemplo de resistência. E também podemos ver aí a participação das mulheres nas revoltas e também nos quilombos. Cercada de mistérios, a vida de Dandara dos Palmares, companheira e mãe dos filhos de Zumbi, ela foi, junto com o marido, uma das líderes do quilombo. Além dos serviços domésticos, ela plantava, caçava, lutava capoeira e liderava as outras mulheres na defesa do quilombo. Quando o quilombo caiu, Dandara se suicidou para não voltar à condição de escravizada. Outras formas de resistência os escravos praticaram. Por exemplo, como o banzo, que era morte de tanta tristeza, ou então o suicídio, ou então o aborto, para que os filhos não nascessem escravos. Mas eu quero pontuar com vocês a forma de resistência cultural que nós temos até hoje, que é a resistência do sincretismo religioso. Assim como os romanos fizeram, associando seus deuses aos deuses gregos, os africanos também associaram seus orixás aos santos católicos. Aqui no Rio de Janeiro, São Jorge e Ogum são muito cultuados. Mas vocês devem se perguntar, qual a importância de nós sabermos sobre isso? Precisamos saber sobre isso para entendermos um pouco da desigualdade social que nós temos hoje no Brasil.
Como podemos ver nesse slide, por exemplo, a taxa de analfabetismo é muito maior entre os pretos e pardos do que nos brancos. Sobre o rendimento do trabalho, podemos ver que brancos recebem muito mais do que pretos e pardos. Em relação ao trabalho infantil, nós temos as crianças brancas trabalham muito menos do que as crianças pardas ou negras. Esses dados mostram a importância das ações afirmativas, ou seja, das políticas públicas voltadas para reparar os danos do período da escravidão no Brasil. Como a gente pode ver nesse slide, temos alguns exemplos dessas políticas, que são acesso à saúde e educação, a proteção social e o emprego, o reconhecimento das tradições culturais e, principalmente, o combate ao preconceito através da justiça, da ação política e social. Na aula de hoje, vimos como a historiografia nova mostrou que houve luta e resistência dos escravizados. Vimos a importância das ações afirmativas. E agora eu quero deixar um desafio para vocês. Eu quero ler esse samba com vocês. Vamos lá. Luta e resistência à escravidão. Quando os povos da África chegaram aqui, não tinham liberdade de religião. Adotaram o Senhor do Bonfim, tanto resistência quanto rendição. Quando hoje alguns preferem condenar o sincretismo e a miscigenação, parece que o fazem por ignorar os modos caprichosos da paixão. A partir desse lindo samba de Gilberto Gil, você consegue identificar algum outro modo de resistência à tirania e à violência contra a população mais vulnerável hoje em dia? Converse com seu professor, com seus pais, com seus amigos e escreva no seu caderno. A nossa aula hoje fica por aqui e eu convido a vocês a ficarem ligados na próxima aula de História.